Março de 2024, um caça russo Su-27 atinge a hélice de um drone americano, MQ-9 Ripon, sobre o Mar Negro. O drone gira descontrolado e cai na água. Os dois países divulgam comunicados oficiais. Em menos de 48 horas, o mundo segue em frente. Mas o que quase ninguém comentou é que aquilo não foi um simples acidente. Foi um recado. Enquanto a mídia tratou o episódio como um confronto isolado, analistas militares observaram algo inquietante. Era o quarto quase incidente em apenas 6 meses. E isso não está acontecendo só no Mar Negro. Está acontecendo no Ártico, no Báltico, no ciberespaço, no sistema financeiro. O que eu vou te mostrar agora é que um novo tipo de conflito já começou. Não é uma guerra com trincheiras e mísseis, pelo menos, ainda não. É um conflito travado por meio de sabotagem, sanções, mercenários e forças por procuração. Um conflito em que as regras estão sendo reescritas em tempo real. E, talvez o mais perigoso, um conflito em que os dois lados estão testando até onde podem ir antes que algo irreversível aconteça. Essa é a história da guerra silenciosa que está se intensificando nos bastidores, e porque o próximo movimento pode mudar tudo. Vamos começar entendendo quem são os jogadores. De um lado, a Rússia, uma potência em declínio, mas com arsenal nuclear, tentando recuperar sua esfera de influência e desafiar a ordem estabelecida após a Guerra Fria. Do outro, a OTAN e os Estados Unidos, comprometidos em conter a expansão russa, sem provocar uma guerra direta. O campo de batalha não é um lugar específico. É em todos os lugares ao mesmo tempo: Europa Oriental, Ártico, espectro eletromagnético, cabos submarinos, oleodutos e até o sistema bancário internacional. E é aí que está o problema. Diferente da Guerra Fria, quando as regras eram claras, esse conflito não tem limites bem definidos. Os dois lados estão sondando, testando, empurrando para descobrir onde realmente estão as linhas vermelhas. E essa ambiguidade é o elemento mais perigoso de todos. Para entender isso, precisamos falar sobre algo chamado guerra na zona cinzenta. Guerras tradicionais têm declarações formais, uniformes, linhas de frente bem definidas. Mas o que a Rússia aperfeiçoou e o que o Ocidente agora tenta responder é um tipo de confronto que fica logo abaixo do limite de uma guerra aberta. Estamos falando de ataques cibernéticos contra a infraestrutura crítica, assassinatos disfarçados de acidentes, mercenários sem vínculo oficial com o Estado, campanhas de desinformação e sabotagem econômica. Um exemplo claro aconteceu em 2022, quando os gasodutos Nord Stream, que levavam gás russo para a Europa, foram destruídos por explosões submarinas. Até hoje, nenhum país assumiu oficialmente a responsabilidade. As investigações apontam para várias direções, mas o efeito foi imediato. O fornecimento de energia da Europa foi abalado, os preços dispararam e o tabuleiro geopolítico mudou. Esse é o poder e o perigo da zona cinzenta. Um país pode alcançar objetivos estratégicos sem cruzar formalmente a linha da guerra. Quando um gasoduto explode misteriosamente, não há acionamento automático de alianças militares. Há acusações, investigações e incerteza. E a Rússia não está sozinha nisso. O Ocidente respondeu com sanções financeiras sem precedentes, apoio militar indireto à Ucrânia, compartilhamento de inteligência e, segundo algumas alegações, operações cibernéticas contra a infraestrutura russa. O problema é que isso cria um ciclo de escalada. Cada ação exige uma resposta, mas ninguém sabe exatamente onde está o ponto sem volta. Esse conflito silencioso está se desenrolando em 3 arenas principais. A primeira é a sabotagem física e a guerra contra a infraestrutura. Desde 2022, a Europa tem registrado uma série impressionante de incidentes misteriosos. Cabos submarinos de dados no Mar Báltico cortados, sinais ferroviários na Alemanha interrompidos, armazéns com ajuda militar na Polônia incendiados, interferência de GPS perto de bases da OTAN. Isoladamente, cada caso poderia ser um acidente. Mas o padrão levanta suspeitas. A mensagem parece clara: sua infraestrutura é vulnerável.
Ao mesmo tempo, dentro da própria Rússia, refinarias, depósitos de munição e bases aéreas têm sido atingidos por explosões misteriosas, muitas vezes longe da linha de frente. Isso sugere que uma guerra encoberta também está acontecendo dentro do território russo. A segunda arena é a guerra cibernética e da informação. Em 2024, um ataque cibernético derrubou partes do sistema de saúde dos Estados Unidos por semanas. Hospitais ficaram sem acesso a prontuários. Cirurgias foram adiadas. O ataque foi atribuído a um grupo de ransomware com supostas ligações com a Rússia. Foi patrocinado oficialmente pelo Estado? Oficialmente, não, mas o caos gerado e a erosão da confiança nas instituições tiveram impacto estratégico. Essa é a essência da guerra cibernética na zona cinzenta, negação plausível combinada com efeitos reais. E a Rússia também sofre ataques. Hackers ucranianos e agências de inteligência ocidentais já interromperam comunicações militares russas, vazaram documentos sensíveis e até invadiram transmissões de televisão estatal. É um campo de batalha invisível, mas com consequências que podem ser existenciais. Um ataque a redes elétricas, sistemas financeiros ou estruturas de comando nuclear poderia gerar resultados imprevisíveis. A terceira arena envolve guerras por procuração e redes de mercenários. O grupo Wagner se tornou um dos principais instrumentos da projeção de poder russa, sem envolvimento militar oficial direto. Na África, protege regimes em troca de acesso a recursos minerais. No Oriente Médio, oferece segurança com interesses estratégicos embutidos. Na Europa, já foi associado a tentativas de desestabilização. O Ocidente responde com o envio massivo de armamentos, programas de treinamento e apoio de inteligência a países parceiros, transformando esses aliados em forças de contenção contra a expansão russa. E aqui surge a pergunta central: se nenhum dos lados está disposto a recuar, e ambos continuam escalando por meios indiretos, o que acontece quando alguém calcula mal? As consequências dessa guerra silenciosa já estão aparecendo. Durante décadas, as armas nucleares funcionaram como elemento de dissuasão clara. A lógica era simples: uma guerra direta entre grandes potências significaria destruição mútua. Mas a zona cinzenta está corroendo essa lógica. Quando o confronto acontece por meio de sabotagem, ataques cibernéticos e forças não oficiais, a linha entre pressão aceitável e ato de guerra fica cada vez mais borrada. Em 2023, um míssil russo entrou no espaço aéreo da Polônia e matou 2 pessoas. A OTAN realizou reuniões de emergência. Como foi considerado um acidente, não houve resposta militar. Mas e se da próxima vez não for acidente? E se uma operação de sabotagem causar dezenas de mortes? Em que momento a resposta deixa de ser diplomática e passa a ser militar? Quem define esse limite? A dissuasão está sendo testada. E cada vez que um lado percebe que pode avançar um pouco mais sem sofrer retaliação direta, o risco aumenta. Ao mesmo tempo, a ordem internacional está se fragmentando. Países estão sendo pressionados a escolher lados, não necessariamente por alianças formais, mas por dependências econômicas, tecnológicas e militares. A China observa atentamente. Vê como o sistema financeiro foi usado como arma contra a Rússia, e se pergunta se poderia ser a próxima. Isso acelera a criação de sistemas alternativos de pagamento, reservas estratégicas e novas parcerias. Já muitos países do chamado Sul Global enxergam oportunidades, jogam com os dois lados, diversificam relações e evitam depender de um único bloco. O resultado é um mundo cada vez mais multipolar, em que a ordem internacional baseada em regras vai se desgastando não por um grande anúncio dramático, mas por uma série de pequenas decisões estratégicas. E então chegamos ao ponto mais sensível, e não é o que a maioria imagina. Muitos acreditam que o próximo grande foco de tensão será a Ucrânia, Taiwan ou o Oriente Médio, mas estrategistas militares estão cada vez mais preocupados com um lugar pouco mencionado: Kaliningrado. Kaliningrado é um território russo localizado entre a Polônia e a Lituânia, 2 membros da OTAN. Abriga parte da frota do Báltico e tem importância militar estratégica. Ao mesmo tempo, está separado do restante da Rússia. Se as tensões aumentarem, Moscou poderia alegar que Kaliningrado está sendo ameaçado ou bloqueado, e usar isso como justificativa para tentar criar um corredor terrestre através da Lituânia.
Como membro da OTAN, a Lituânia poderia invocar o artigo 5. E, de repente, teríamos um confronto direto entre Rússia e OTAN. É um cenário em que geografia, estratégia militar e política se combinam de forma explosiva, deixando pouco espaço para desescalada. E o mais preocupante é que esse cenário já está sendo simulado em exercícios militares. O reforço de tropas na região tem aumentado. Publicamente, todos dizem que isso nunca vai acontecer. Nos bastidores, todos se preparam. Essa é a natureza da guerra silenciosa. Quando não há limites claros, o risco de erro de cálculo cresce. E erros de cálculo entre potências nucleares não são eventos pequenos. No fim das contas, o que estamos vendo não se encaixa na definição tradicional de guerra. Mas isso não o torna menos perigoso. Por meio de sabotagem, ataques cibernéticos, guerras por procuração e pressão econômica, Rússia e Ocidente estão presos em um ciclo de escalada que testa os limites da dissuasão e desgasta a ordem internacional. A grande questão não é se esse conflito vai continuar, ele vai. A questão é se os líderes mundiais conseguirão estabelecer novas regras, novos limites e novos canais de comunicação, antes que alguém ultrapasse uma linha que não pode ser desfeita. Porque a história nos ensina algo fundamental: guerras raramente começam com um único grande evento. Elas começam com uma sequência de pequenas escaladas que, olhando para trás, sempre estiveram apontando na mesma direção. Obrigado por acompanhar até aqui. Se essa análise te trouxe uma nova perspectiva sobre o que realmente está acontecendo na política global, compartilhe. Deixe seu apoio e continue acompanhando para mais análises profundas. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a guerra na Zona Cinzenta torna um grande conflito mais provável ou menos provável? Vamos conversar sobre isso. Até o próximo vídeo.